Olá, turma, aqui é a professora Luciana. Vamos dar início aqui a mais uma aula da disciplina de filosofia. Nosso conteúdo hoje é sobre ciência, né? Então, a gente vai estar fechando o conteúdo sobre ciência, onde nós já estudamos sobre a revolução científica, né? Estudamos também sobre a metodologia científica. Vimos aí também sobre dedução, sobre a indução, né? Vamos fechar aqui falando sobre sobre Karl Popper, né? Ciência transitória. Então, quem foi Karl Popper? Ele nasceu em Viena, na Austrália, né? E se naturalizou britânico em 1945. E aí, anos antes, ele havia se tornado professor de lógica, né, e método científico na Escola de Economia de Londres. Então, Karl, ele desenvolveu atividades em física, matemática e filosofia da ciência. Então, Karl, ele desenvolveu uma teoria do conhecimento que propôs como o único caminho possível para a ciência o critério da refutabilidade ou da falseabilidade, bem mais conhecida, né? Essa teoria, ela se sustentava como verdadeira até o momento em que se comprovava a sua falsidade. Então, temos como exemplo aqui no nosso slide, né, onde fala assim, que de acordo com Popper e com o princípio metodológico da falsificação, então a mecânica de Newton, ela é um exemplo de teoria científica, ou seja, ela é falsificável e as suas previsões elas podem ser sujeitas a testes e refutadas. E a astrologia ela constitui um exemplo de teoria não científica, então ela trata-se de uma teoria não falsificável. A ciência ela procura desvendar os fenômenos e explicar o mundo, mas os cientistas sabem que essa tarefa não é pequena e está muito longe de chegar a uma verdade absoluta. Então, com essa percepção, Popper ele defendeu a transitoriedade da validade científica, onde apenas a falsidade de uma concepção pode ser confirmada ou provada. Temos aqui também Thomas Kuhn, paradigma e ciência, né? Nascido nos Estados Unidos, né? Ele era um filósofo e físico. Thomas ele afirmou que a história da ciência ela é marcada por uma série de paradigmas que se colocam em linha de colisão, ou seja, um tem a intenção de se sobrepor ao outro. Então, Thomas ele defendia paradigma como um conjunto de tradições, normas e historicidades da qual emerge o conhecimento científico ao longo de um período caracterizado por singularidades culturais. Então, em sua principal obra, que se chamava A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas ele defendeu a ideia de que a ciência se estrutura durante certo tempo a partir da confiança dada pela comunidade científica. Então, depois de alguns momentos, porém, o paradigma sofre alterações, impulsionando uma revolução que abre espaço para o estabelecimento de novas teses científicas. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.